Graça e paz, amados irmãos, que bom estar com você mais uma vez aqui, sabendo que estamos numa semana de estudo de homens servindo a Deus. E hoje eu vou falar de mais um desses homens assim, anônimos, um pouco desconhecidos, e quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Nós vamos fazer agora, que vai aparecer agora para você aqui na tela, tá certo? Pronto, já está aparecendo aqui para você e a gente vai falar sobre esses homens, tá? E o homem escolhido por mim hoje está no livro de 2 Samuel, como o texto está mostrando para você na tela, capítulo 23, o versículo de número 20 e o versículo 21. Vamos ler? O texto diz assim: Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Queridos, eu fico extasiado com algumas pessoas que aparecem nas Sagradas Escrituras. Benaia é um deles. E o que ele tem que a gente pode apresentar para você? Primeiro, que eu queria que você visse é que Benaia era um dos valentes do rei Davi. Ele estava entre os 3 primeiros. Ele foi escolhido como um dos 3 primeiros homens que estavam ali na linha de frente dos guerreiros de Davi, próximos ao rei. Ele tinha uma convivência bem próxima do rei Davi. Ele realmente, pelos feitos que ele realizou, ele conquistou esse direito. Mas estamos vivendo nos tempos modernos, estamos vivendo em pleno século XXI, as situações que envolvem os perigos, né, leões, inimigos que entram, invadem, destroem, não são tão comuns assim. E o que é que Benaia pode nos trazer, sendo esse homem guerreiro, esse homem valente? A primeira lição que eu gostaria que a gente tirasse está justamente na parte do verso onde Benaia, no versículo 20, que diz que desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Olha só, os leões não hibernam, tá? Não hibernam, eles não são como os ursos, né, que hibernam, eles não hibernam. Mas tem uma coisa interessante que eu percebi como lição: antecipe-se diante do inimigo. O leão estava na cova. Em si, ele não era um problema, certo? Em si mesmo. Mas preste bem atenção. Ele era um problema a ser resolvido. E foi essa a visão de Benaia. Ele está na cova, é tempo de neve, realmente ele não está saindo muito, mas ele é um problema potencial. Eu sei que ele é um problema. Queridos, e essa atitude de Benaia me faz lembrar de uma palavra que a gente precisa como homem, nós como homens, principalmente como homens, somos muito propensos a isso. Procrastinação. Meus irmãos, como nós somos pessoas assim, que são estimuladas a procrastinar, a deixar para depois, a empurrar com a barriga, às vezes uma situação, um diálogo em casa, um problema com os filhos, somos levados justamente a ter essa atitude de deixar sempre para depois. Uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente: um problema empurrado para debaixo do tapete não é um problema resolvido. Uma situação empurrada para depois não é uma situação resolvida. Algo que precisa ser realmente destruído, ele precisa realmente de uma análise, de um sentar, de um dialogar e de uma ação, principalmente. E foi isso que Benaia teve. Ele sabia que aquele leão era um potencial predador de ovelhas, um potencial predador de seres humanos também. E ele agiu. Ele não procrastinou a ação, ele não deixou para depois, ele não esperou que o inverno acabasse para quando o leão realmente tivesse uma atividade mais efetiva
começasse a destruir as ovelhas ali de onde ele estava. Ele foi lá, teve uma ação, agiu e resolveu. Ele antecipou-se diante daquele inimigo potencial. Porém, eu faço uma advertência a você. Não devemos também andar procurando inimigos onde eles não existem. Existe uma diferença muito grande nisso. Eu não estou dizendo a você que você deve sair por aí procurando problemas, inimigos. Não, eu estou dizendo o seguinte: antecipe-se. Nós não podemos procrastinar decisões. Nós não podemos procrastinar diálogos, conversas difíceis, por serem desagradáveis ou por serem exigirem muito da nossa capacidade. Não, devemos resolvê-las. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com o guerreiro Benaia. A segunda lição que a gente pode aprender com ele é encarar o inimigo. Olha só, o texto 21, matou também um egípcio, homem de grande estatura. Nos comentários bíblicos, eles expressam que esse egípcio tinha em média 2,5 metros de altura. Bom, 2,5 metros para mim já é muita coisa, né? Imagine para um homem um pouquinho mais baixo do que eu, de 1,60 m. Quando acontecem os problemas, quando o inimigo nos ataca, qual é a sua reação? Você olha para você, olha para a sua estatura, olha para os seus recursos, né? Olha para dentro das situações que estão envolvendo você. Como é que você faz, querido? O que é que acontece? Não menospreze, encare esse inimigo. Olhe para si, olhe para o Deus que está agindo em prol da tua vida. Olhe para o Senhor que tem sido Deus sobre a tua vida e como Ele tem agido em prol das tuas situações. Olhe para as suas qualidades. Nós somos propensos diante dos inimigos, olharmos para as nossas limitações, para aquilo que nós não temos. E o apelo de Deus, através de Benaia, é: encare o inimigo, olhando para as suas qualidades, olhando para o seu verdadeiro Senhor interior, que é Deus, que habita em você, que mora em você, que é muito mais forte em você do que aquele que está no mundo. Esta é a nossa segunda lição tirada a partir do guerreiro Benaia. A terceira lição está justamente ainda no versículo 21. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Use o que você possui. Use as armas das quais que você dispõe. Use aquilo que Deus tem trazido à sua mão. Não menospreze as suas habilidades. Nós temos aí um embate. Cajado versus lança. Quem venceu? Venceu aquele que foi mais habilidoso, que conhecia melhor as suas qualidades, que conhecia melhor a sua arma que estava ali em suas mãos e que pôde, com mais habilidade, desarmar o outro e sair-se vencedor. Quando você olha para o que você possui, você aperfeiçoa o que possui. Deus te concedeu talentos. Eu amo a parábola dos talentos por isso. Quando você vai ler lá em Lucas, o texto diz o seguinte, que o Senhor da casa distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Todos os três tinham capacidade. O que fez a diferença? Conhecer o que estava em suas mãos. Ser habilidoso naquele conhecimento e colocá-lo em prática. Então, 3 lições poderosas que Benaia nos dá. Primeiro, antecipe-se ao inimigo. Não deixe o seu inimigo lá. Só porque ele está dormindo não significa que ele foi resolvido. E essa terceira aqui é fantástica. Porque nós temos essa necessidade de achar que só estamos bem preparados se tivermos todas as armas que o inimigo tem. Se dispormos de todos os recursos que ele também dispõe. Mas, na lógica de Deus, as coisas acontecem de forma contrária. Ele usa o que nós temos. Ele usa o que nós somos. Ele parte do ponto daquilo que nós dominamos para dizer, olha, usa mais dessa forma. Você pode ampliar o uso e a sua habilidade nessa ferramenta.
Querido irmão, querida irmã, amada igreja, é isso que Deus tem para você nessa noite. Espero que você tenha sido abençoado, ricamente abençoado com esta palavra e principalmente que você consiga colocar em seu coração, em prática, essas lições que o Benaia nos passa nesse texto sagrado. Antecipe-se diante do seu inimigo. É muito importante. Evite procrastinar. Segunda coisa, encare esse inimigo. Não se menospreze. Você tem qualidades abençoadoras. E a terceira coisa, use o que você possui. É o cajado? Tenha a habilidade para usá-lo para a glória de Deus. E Deus vai ser engrandecido pela tua vida, pela forma como você se portar diante dele. Deus abençoe a sua vida poderosamente.